E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece esse canal, é aqui que você vai aprender realmente, de verdade, assim, ó, como tocar violino, sem enrolação, sabe? Com tudo aquilo que você mais precisa para dominar esse cara aqui, certo? Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo para acompanhar esse e os próximos vídeos. E se você já está inscrito, aproveite do conteúdo. E não esquece, obviamente, de dar aquele joinha aqui embaixo, porque isso ajuda que outras pessoas também vejam esse vídeo, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu decidi fazer um tema levemente polêmico. Você deve usar ou não usar a espaleira, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, deixar bem claro, Arthur, sempre que eu ensino os meus alunos, eu recomendo 100% das vezes que use espaleira sim. Por que eu faço isso? Primeira coisa, se você ainda não sabe o que é uma espaleira, né, que é esse acessório aqui, né, a mais no violino aqui, né? Na verdade, esse aqui é um dos modelos, mas tem mais um monte de outros modelos, né? E por que a gente tem tantos modelos? Por que tem uns muito caros, uns mais baratos, né? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Se você ainda não entende, não sabe falar muito sobre espaleira, tem um vídeo que eu já fiz, uma aula, que é só sobre isso. Então dá uma olhada lá, se você ainda não viu, para entender um pouco mais de onde que vem esse treco aqui, por que a gente usa, etc e tal, né? Mas o vídeo de hoje é sobre usar ou não usar. Inclusive a gente vai poder testar isso e você vai ver se tem realmente alguma diferença sonora ou não. Beleza? Por que eu sempre recomendo que use sim a espaleira? Porque, na verdade, cara, assim, a função da espaleira básica, qual que é a função básica? Te dá mais conforto. Não no sentido de tipo, nossa, tô tocando aqui, tô super confortável, tranquilo. Não é nesse sentido. É no sentido do conforto físico para que você não tenha problemas futuramente. Então é um conforto mais ergonômico, digamos assim, né? Que é quando a gente pensa em relação ao nosso funcionamento do corpo e do que a gente força ele em situações que não deveriam ser forçadas. E esse esforço que a gente faz a mais acaba com o tempo, né, com o passar dos tempos, né, vai estudando violino, vai tocando vários anos e tudo mais. Se você ficar assim, vai ter problemas lá na frente, problemas de postura, tendinite, bursite, etc. Todos esses ites aí que vem de uma má postura, certo? Então, basicamente, quando você pensa em uma espaleira, o que ela faz? O violino sem a espaleira, se a gente coloca ele aqui, não tenho a menor segurança, né, nele, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o ombro aqui para segurar ele, né? Tem que ficar assim, ou abaixar o queixo para conseguir segurar ele, tá vendo? E o que isso vai decorrer no tempo que você vai ter problemas por ficar tanto tempo assim, né? Com essa postura torta. Você não fica assim no dia a dia, né? Ou fica, né? Então a gente tem que buscar então fazer o quê? O que a espaleira faz? Ela preenche esse espaço a mais que tem no nosso pescoço e não tem no violino. O violino não é tão largo assim, né? Mesmo a queixeira ainda dá uma aumentadinha, mas ainda não é o suficiente para o pescoço. Então, no meu caso, por exemplo, ó, vou encaixar a espaleira aqui e aí você vai ver como que isso reflete diretamente enquanto eu aperto, ó. Porque olha só, sem a espaleira você viu como estava, né? Agora com a espaleira, ó, eu encaixo ela aqui e já está pronto. Tá vendo? Eu não preciso nem forçar o ombro para cima, nem o queixo para baixo. Ele só encaixa e fica beleza, tá vendo? Tá seguro, tranquilo, né? Então, além de ter uma questão postural, de te dar mais conforto nesse sentido ergonômico, também te dá mais segurança com o instrumento. Você vê que ele fica ali, ó, estável, né? Mesmo que eu me mexa um pouquinho mais, ó, ele tá ali. Se eu tô sem espaleira, ele já não fica estável, mas qualquer mexidinha que eu dou ele pode escorregar e cair. Então a gente não quer que o nosso violino caia, né? Então por isso que a espaleira também faz sentido. Então além só da questão postural, ergonômica, tem também a segurança em relação ao seu violino. Você vai se sentir muito mais seguro, com o instrumento muito mais estabilizado aqui para você tocar. Por isso que é importante sim usar a espaleira. Aí pode ter pessoas aí tal, ou você mesmo já, né, com alguma prática tal com o violino, e pode ter falado assim, ah não, mas eu prefiro tocar sem espaleira, eu acho que eu me sinto melhor, o violino fica mais livre sem espaleira. Fica mais livre, mas você viu que não é um livre bom, é um livre de ruim, de pode cair a qualquer momento.
E aí o que vai ter que fazer? Você não vai ter mais segurança aqui, então você vai precisar segurar muito na mão e não aqui nessa região. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar com a mão mais presa, vai ter menos agilidade, vai poder ter menos possibilidades, né, de coisas para fazer. Até o vibrato não vai sair porque você tá com a mão dura lá presa segurando o violino. O violino não fica 100% não aqui, tá? Tipo, tem pessoas que falam, não, você vai ter que segurar o violino assim e vai ter que conseguir segurar assim para depois tocar. Não é que fica assim. A gente, quando tá tocando, não fica 100% apoiado aqui. Fica uns 90% aqui e 10% aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, mas só nesse movimento de pinça, assim, da mão. Então, dá uma olhada. Se você ainda não viu também, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal só falando sobre a mão esquerda e o funcionamento dela, a postura, a posição e como pensar. Se você não viu, vou deixar aqui em cima também para você ir lá ver depois, beleza? Mas vamos lá, então. Se você não usa espalheira por uma questão de não, que eu não me adaptei, não me senti bem, não consigo ter o conforto com a espalheira, não é culpa sua, não é também que tá errado usar a espalheira, mas talvez a sua estrutura, o seu físico precisa de uma outra espalheira. Por isso que existem vários modelos de espalheira para você testar no seu corpo, na sua estrutura, porque varia de pessoa para pessoa. Além, obviamente, de testar também o próprio posicionamento, né? Se ela vai ficar assim, se ela vai vir com esse lado mais para baixo, esse mais para cima, ou se esse vai vir mais para cima e esse vai vir mais para baixo aqui, ou se vai ficar mais reto os dois do mesmo lugar. Então você tem que testar. Então o melhor da espalheira é você conseguir testar. E também a altura aqui, ó, ela tem esses pezinhos aqui que giram e aí você consegue, se você girar bastante esse parafuso, ela vai ficar mais baixinha. Se você deixar ele pouco girado, um pouco enfiadinho ali no buraquinho da rosca, né? Aí vocês colocam só um pouquinho e fica mais alto, entendeu? Então assim você consegue regular também a sua espalheira, certo? Então se você às vezes sente, nossa, essa espalheira é muito alta para mim, às vezes é só regular aqui o pezinho que já resolve. Ou nossa, a espalheira tá muito baixa para mim, solta um pouco os pezinhos para você ter um pouco mais de altura, né? Ou não tá encaixando direito aqui e tal, experimenta outros posicionamentos no violino para saber o que se encaixa na sua estrutura, beleza? Agora, um outro assunto sobre espalheira, que às vezes as pessoas assim já tocam com espalheira há um tempo e tudo mais, e aí fala assim, não gosto de usar espalheira porque o som do violino fica diferente se eu uso espalheira. A espalheira segura o violino, ela prende o violino, ele vai vibrar menos e não vai dar certo. Cara, não tem como isso acontecer, porque olha só, se eu coloco a espalheira, onde ela está apoiando no violino? Nas laterais aqui, né, ó. Então ela tá apoiada bem na borda do violino, certo? Isso daqui, cara, assim, essa borda aqui fica para fora, inclusive, do violino, né? Fora do corpo do violino. Isso não vibra, isso não vai interferir na vibração do seu violino real para interferir no som, entende? Tem pesquisas lá, assim, é muito controverso esse assunto. Tem pesquisas que falam, não, interfere 2% no som. Tem outras pesquisas que falam que não interfere absolutamente nada no som. Sabe por quê? Porque o que interfere é em você, no psicológico. Isso é o que mais conta. Então, esqueça isso, cara. Não vai interferir. Primeiro porque tá apoiado bem nos cantinhos, certo? Agora imagina, tocar sem espalheira. Onde você apoia? Em você, pô. Você segura com o seu ombro aqui, bem no meio do violino. Isso é muito mais prejudicial para a vibração do que a espalheira que segura só nos cantinhos, entendeu? Então assim, a influência que tem no som é, digamos assim, irrelevante, porque a espalheira vai mudar muito pouco e o seu ombro também vai mudar muito pouco, mesmo que eu ainda acho que talvez, dependendo de quanto você tenha que apertar esse ombro aí no violino, pode ser ainda pior, você pode segurar mais ainda as vibrações do seu instrumento. Então, não faz sentido você falar, não toco com espalheira, vou ferrar minha postura aqui, vou ter bursite, tendinite mesmo por causa de 2% do som. Não faz o menor sentido, sabe? É muito melhor você pensar o que faz você tocar realmente bem. Um instrumento bom? Uma corda boa? Um violino bom? Um arco bom? Não! Tem uma camiseta que eu uso aqui de vez em quando que está escrito assim, ó, o conhecimento vale mais do que o instrumento. Porque é isso que faz a diferença. Se eu pegar o seu violino aí que tá na sua casa, que você acha que é ruim, se eu pegar o seu violino, colocar uma espalheira nele, pode ser qualquer uma espalheira, pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser qualquer uma, colocar uma espalheira e for tocar nele, você acha que o som que vai sair do seu violino comigo tocando é o mesmo som que você tira quando você toca? Não é. Por quê?
O conhecimento vale mais do que o instrumento. Entendeu? Então, se você quer investir em uma coisa e não, um violino melhor, uma espaleira melhor, uma corda melhor, cara, antes de tudo, pense em investir em conhecimento, porque é isso que vai fazer muito mais diferença, muito mais do que 2% de diferença no som. E olha que esses 2% nem estão comprovados, né, na verdade, né? Na minha perspectiva, não existe nenhuma diferença entre usar e não usar a espaleira. Mas se você quer realmente mudar alguma coisa, se você quer melhorar o seu som, invista em conhecimento. É isso que vai fazer a mudança. Então, só para a gente experimentar um pouquinho sobre isso, eu vou colocar a espaleira, vou tocar um trecho aqui de qualquer coisa para a gente ouvir, né, o som, e vou tocar depois a mesma coisa sem espaleira, sem editar o áudio, sem mexer em nada, vai ser absolutamente a mesma coisa aqui, do mesmo jeito, gravado do mesmo jeito, beleza? Então bora ouvir. Beleza? Agora vamos ouvir a mesma coisa sem espaleira. Tira ela aqui. O que acontece? Na hora que eu toco, eu sinto muito menos firmeza tocando sem a espaleira, porque eu tenho que forçar demais aqui. Qualquer mexidinha que eu fizer, eu sinto que o violino está muito instável. Então eu acabo ficando mais preso e ainda assim tenho que tensionar muito mais aqui, né? Isso vai influenciar em todos os movimentos, todas as coisas. E uma coisa que acontece, por que as pessoas às vezes falam assim, não, eu sinto diferença sim no som sem a espaleira, eu sinto que vibra mais. Por que você sente isso? Porque quando você toca sem a espaleira, você está encostando o violino em você. Se você toca sem a espaleira e coloca o dedo aqui embaixo, a mão aqui embaixo, você sente vibrando o violino vibra, porque a vibração passa pelo corpo inteiro do violino, né? Então por isso que as pessoas às vezes falam, nossa, eu sinto mais o som do violino quando eu tô tocando sem espaleira. É óbvio que você está encostando nele, né? Agora, quando você coloca a espaleira, o que você está fazendo? Você está soltando essa vibração, porque essa vibração não vai encostar em você. Ela continua vibrando. Se você colocar a mão embaixo, só que agora não encosta mais em você. E você tem muito mais liberdade, sabe? De tocar fazendo um negócio diferente, né? Você tem muito mais liberdade do que você está sem e não consegue fazer alguns movimentos que complementam, sabe? Na movimentação de tocar. Eu fico muito mais preso, é muito mais difícil tocar sem a espaleira, porque eu tenho que mudar toda a forma de segurar o violino e fico muito mais preso na movimentação. Então isso vai influenciar. Talvez hoje, quando você está tocando umas coisas mais lentas, um negócio assim, não influencia realmente. Você pode até conseguir tocar sem espaleira. Mas lá na frente, quando você precisar tocar umas coisas rápidas, concertos, músicas, um negócio que tenha realmente mais agilidade, mais precisão, você não vai conseguir sem a espaleira. Então, desde agora, se você ainda acha que é melhor tocar sem espaleira, desde agora, comece a mudar isso, beleza? E, às vezes, inclusive, a pessoa fala assim, não me adaptei, não consegui, eu tenho o pescoço muito curto, tenho o pescoço muito largo, muito comprido, tem variações, né? Cada pessoa tem um jeito diferente. Eu mesmo, eu acho que eu tenho um pescoço mais longo, assim, sabe? Então, pra mim, eu gosto dessa espaleira bem alta. Tanto é que eu até, né, essa espaleira aqui, ela vem com um dos pezinhos é um pouquinho menor do que o outro. Eu mandei comprar um pé mais alto dessa mesma espaleira para trocar o pé mais baixo e ficar mais alto ainda. Porque pra mim é muito bom, eu gosto que tem essa altura, né, que preenche mais e o violino encaixa nesse restinho, né? Então pra mim funciona assim, mas não quer dizer que pra você vai ter que ser também. Por isso que você tem que testar. Às vezes tem espaleiras que não tem essa curva aqui no meio, ela é mais reta. Às vezes você se dá melhor com uma dessa.
Tem outras espaleiras, inclusive, que essa curva é mais acentuada ainda. Então, se você tem uma estrutura do ombro um pouco mais fina, você vai fazer o quê? Vai comprar uma dessa e ela vai se encaixar melhor, porque a espaleira tem que encaixar nessa curvinha aqui sua. Então, se você tem um ombro muito largo, não é muito curvado, né? Agora, se você tem o ombro muito fininho, é mais curvado. A espaleira vai precisar ser mais curvada, né? E a altura também vai depender aí de quanto você é, né? Então, agora, acontece, por exemplo, eu tinha uma viola por algum tempo. E aí tocava, tal, em um casamento, coisas assim, tocava viola. Não toquei na orquestra sempre foi violino, mas eu tinha uma viola para fazer uns cachê da vida aí, né? E aí o que acontecia? A viola é maior do que o violino, né? Então ela é mais gordinha também aqui do que o violino. Na viola eu conseguia tocar sem espaleira, porque ela já preenchia esse espaço aqui e eu me sentia confortável tocando, né? Agora, no violino não tinha como, então por isso que eu uso. Então pode acontecer, por exemplo, de você ter o pescoço muito curtinho, sabe? Ou quase não ter pescoço, né? Às vezes quem é um pouquinho mais gordinho, mais cheinho, tal, o pescoço às vezes fica meio assim, né? Então fica com o pescoço muito fininho. Mas ainda assim você vai precisar de uma espaleira para completar esse espaço, não só pelo conforto, mas também pela segurança. Você viu que o violino fica melhor, né? Mais seguro ali na hora de tocar. Então você pode testar outros modelos. Ou se você falar assim, não, mas para mim assim, qualquer modelo fica ainda muito alto. Tem algumas alternativas para você usar como espaleira, né? Tem, por exemplo, uma espaleira que é feita de espuma. Deixa eu colocar uma fotinha aqui ó, do lado, ó. Espaleira feita de espuma para violino e tal. Então, você pode comprar uma dessa, de repente experimentar, ela é um pouco mais macia, tal, se encaixa em você e é um pouco, não vai te dar essa rigidez, né, que dá na espaleira. Então, às vezes pode ser bom para você também. Ou então, de repente, tipo, eu já vi, por exemplo, tem uma espaleira que você gruda aqui embaixo, né, que na verdade ela é só uma espuma de grudar assim, e ela fica grudada aqui embaixo do violino e você toca, ela só dá um apoio bem pequenininho. Então, para quem tem o pescoço muito curto, esse é um bom modelo. Agora, se o seu pescoço é muito longo, você vai precisar realmente buscar as alternativas que sejam mais altas, igual essa que eu acabei de mostrar, né? Que eu troquei o pezinho aqui para pegar um pé alto para deixar ela mais alta ainda, né? Então, cada pessoa tem uma estrutura diferente. Por isso que é importante você testar para saber o que te encaixa melhor. Já aconteceu, por exemplo, assim, da gente estar lá no plantão de dúvidas, né, que é uma aula que eu faço com os meus alunos do curso, que é ao vivo, mas não é ao vivo tipo YouTube, assim, é ao vivo no Zoom, né? Então, eles me veem, mas eu também vejo os alunos, assim, né? E aí tinha, assim, aconteceu na sequência, inclusive, de um aluno que tinha, tipo, muito pouquinho do pescoço e ele estava tocando sem espaleira, mas não tinha segurança e ainda assim precisava forçar um pouco e tal. Aí eu mostrei para ele essas opções e a gente conseguiu achar uma opção que se encaixasse para ele. E logo na sequência tinha um outro aluno que tinha o pescoço muito grande, né? Aí quando eu falei esse negócio do parafusinho, ele nem sabia. Eu falei, não, ó, tem um parafusinho, solta esse parafusinho, tá, para ficar mais alto. Aí ele deixou do jeito mais alto, ficou melhor. Mas ainda assim, depois ele trocou por um outro modelo que tinha um espaço maior ainda, né, que ficava mais altão. E aí ficou muito bom para ele. Então assim, por isso que é importante, cada pessoa tem que testar. Aí você fala assim, mas Arthur, eu não tenho como testar um monte de modelos de espaleira, porque na minha cidade não tem uma loja que vende um monte de modelos de espaleira. Realmente, nem em cidade grande não acha muita facilidade assim para comprar espaleiras de modelos diferentes, etc. Tal. Você não vai achar nem em cidade grande, porque nas lojas normais, convencionais, assim, a lojinha ali de música, eles no máximo vai ter uma, duas espaleiras e assim, bem de nível bem baixo. Então não dá nem para saber se são boas ou não. Então o que você vai fazer para testar as espaleiras? Pede na internet. Hoje, né, se a gente vai pesquisar e tal, existe uma lei que te dá a garantia. Se você pedir qualquer coisa na internet, você pode devolver no prazo de 7 dias. De quando chegar, você pode devolver e vai receber o dinheiro de volta. Então o que você vai fazer? Pede aí na sua casa a espaleira na internet. Pode ser no Mercado Livre. No Mercado Livre é até mais fácil de fazer a devolução, né? Tipo, já tem lá um botão já para devolver se você quiser devolver. Você nem precisa falar com ninguém, só devolver e pronto. Então é muito prático, assim. Aí você compra a espaleira, chegou na sua casa, você vai montar, tal, achar posições, mexer, né, de um lado para o outro, altura, tal, e vai testar. Vai testar de um jeito, testar de outro, vai vendo como vai ficar melhor para você. Se não ficou bom, o que você faz? Você tem 7 dias, avalia tudo isso. Não ficou bom, não consegui me dar bem com essa espaleira. Vai lá, coloca para devolver, devolve, recebe o dinheiro de volta e aí o que você faz? Compra outra. E até você achar realmente uma que você teste, acha ali a altura boa para você, o encaixe no violino, tudo que funcione e se adapte para você. Então, quando você encontrar uma espaleira que se encaixa na sua estrutura,
e você achar a posição certa dela, você vai sentir, fala, pô, essa daqui me dá mais conforto, não tô tensionando o ombro e tal, então é muito melhor, sabe? Então busque isso, vai atrás de conseguir. Se você não tá se identificando com a espaleira, com a sua espaleira, vá atrás de conseguir uma que se encaixe melhor, beleza? Bom, com isso, acho que você agora sabe um pouco mais sobre espaleira e que deve realmente buscar a sua espaleira, o seu encaixe o mais anatômico possível e do jeito que funcione para você. Então, só pra gente lembrar, se você usa espaleira, você tem mais segurança, tem mais conforto e ajuda na sua ergonomia. Se você não usa, pode ter problemas futuros aí, então por isso que é importante usar, né? E lembra de procurar uma espaleira que se encaixe na sua estrutura, do seu jeito, pensando na altura, na posição, né? Tudo certinho para você ter esse conforto na hora de tocar. Às vezes, quando a gente está começando a aprender, vendo tal, as coisas sozinho, né? A gente nem imagina algumas questões. Por isso que é muito importante. No violino, a gente não tem, infelizmente, não tem como aprender assim, a tocar bem violino sozinho. Todos os violinistas que você conhece, todo mundo que você vê tocando na internet, no metrô, na rua, no teatro, na orquestra, todo mundo que você vê faz ou fez muitas aulas para chegar nisso. Então, assim, tocar violino não dá para ser autodidata. Não existe um bom violinista que ficou bom sendo autodidata. Não existe. Eu até hoje faço aula, mesmo depois de 25 anos tocando violino, continuo fazendo aulas. Porque é importante, o violino é muito complexo, sabe? Então, esses detalhes, essas pequenas coisas, quando você tem um professor te acompanhando, quando você está num curso, tá tudo certinho, é muito mais fácil, sabe? De você fazer do jeito certo desde o começo. Então, se você quiser, se você precisar, eu tô aqui ainda e você pode ser meu aluno, minha aluna. Nesse momento eu não tenho vagas abertas ainda para novos alunos, mas se você quiser, é só entrar lá no site comotocarviolino.com.br, faz lá o seu cadastro, coloca lá seu nome, e-mail e tal. Assim que tiver novas vagas, eu te aviso. E aí, se você quiser ser meu aluno, minha aluna, você pode entrar também no curso completo, onde tem todas as aulas organizadinhas, né, com material, em PDF, tudo mais. Eu uso mais de 10 métodos diferentes, 10 livros diferentes, com um monte de exercícios, um monte de músicas, um monte de coisa mesmo, desde o zero até o nível avançado. Além disso, a gente tem esses encontros ao vivo, né, que você acabou de saber, né, que eu estava lá no encontro com meus alunos, né, então a gente também se vê, se fala, né, e os meus alunos têm o contato direto comigo para mandar um vídeo de correção, mandar, tipo, por exemplo, já aconteceu também do aluno falar assim, professor, comprei uma espaleira aqui, tô tentando encaixar, mas não tô conseguindo, não tá ficando legal, eu falei, me manda um vídeo, grava aí e me manda. Aí ele colocou o celular assim, gravou um vídeo mostrando como que ele tava colocando, apoiando aqui e tal, falou algumas coisas, eu assisti e falei, tá errado isso aqui, ele tá do outro lado, tal, inverte assim, papapá. Aí ele arrumou. Então, quando você tem um professor, é muito mais fácil aprender, porque você tem alguém que manja da parada te acompanhando nesse passo a passo. E é isso que eu faço com os meus alunos. Então, se você quiser, não tem como fazer com 120 mil pessoas aqui no YouTube, mas tem como fazer com os meus alunos. Então, se você quiser, é só entrar lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro. Assim que tiver uma nova vaga, eu te aviso. Beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui. Lembrando que temos lives nas segundas-feiras, às 18 horas. Tem aulas novas igual essa daqui, toda quinta-feira, às 9 horas da noite. E também tem a série Dominando o Violino, que é um podcast, meio aula, meio podcast, assim, com os meus alunos do curso. A gente começa conversando, falando sobre violino, sobre aprendizado, um monte de coisa. E depois tem uma parte prática, como se fosse uma aula mesmo, né? E aí você pode tirar várias dicas aí para você também aplicar nos seus estudos na sua casa, beleza? Muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele joinha aqui embaixo, não deixa de se inscrever no canal e a gente vai se falando. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!